Esta é a oitava palestra de uma série de 8 palestras sobre o valor da mulher e o relacionamento amoroso. Nessa última palestra eu quero enfatizar o relacionamento amoroso propriamente dito. Eu falo que é a última etapa da revolução feminina porque as mulheres são inteligentes, são capazes, estão em vários postos de trabalho, tem mulheres que são presidentes de multinacionais pelo esse mundo afora. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte: como as mulheres hipervalorizam o relacionamento amoroso, né? É como se uma mulher não tiver um relacionamento amoroso, ela parece que ela vale muito pouco e elas parecem que regridem. Elas são mulheres adultas, capazes, inteligentes e parece que depois que elas envolvem afetivamente, elas parecem uma adolescente de 15 anos de idade que está procurando um relacionamento. Na verdade é o seguinte: as mulheres parece que elas regridem psicologicamente e eu quero trabalhar para valorizar, para você entender que se você soubesse colocar, você vai fazer uma diferença muito grande no relacionamento amoroso. As mulheres acabam se deixando levar, principalmente por homens que são muito hábeis em usar a questão das palavras. Eu falo que os homens falam eu te amo para várias mulheres, se não todas as mulheres. Claro que isso não vale para todos os homens. Mas o argumento, muitas vezes, é diferente. Porque ele pode falar aquilo do fundo do coração ou da boca para fora. E as mulheres muitas vezes se deixam levar pela fala. Pela minha experiência como psicólogo clínico no consultório, trabalhando com uma mulher a questão do relacionamento amoroso, muitas vezes ela fala assim, mas ele falou. E eu digo para ela, mas ele não fez. Amor não é palavra, amor é atitude. Então você tem que conviver com a pessoa e entender qual é a atitude dela. Porque muitas vezes as pessoas falam o que as mulheres querem ouvir, mas não fazem. Então as mulheres têm que aprender a se dar o devido valor nesse sentido. Existem homens que são como atores hollywoodianos que sabem interpretar um papel. Eles são muitas vezes personagens e não pessoas. Então o interessante é você, quando você começar um relacionamento amoroso, primeiro fique sabendo quem é aquela pessoa. Eu sei que muitas vezes, quando a gente não conhece uma pessoa de já anteriormente, você a viu pela primeira vez, você não tem como saber, a não ser que você conheça alguém que possa te dar informações. Então vai devagar nesse relacionamento amoroso. Não cria uma expectativa muito grande. Não imagina muita coisa. Como amor é atitude, você vai ver com a convivência as atitudes das pessoas. Porque existem vários fatos na mídia de homens que são carinhosos, atenciosos, principalmente depois que casam, eles viram o jogo. Uma coisa que eu tenho percebido também é que esses homens que são muito atenciosos, muito protetores, eles ficam limitando muito a mulher. Quando eles casam, essa limitação fica maior ainda e muitas vezes podem até, ou em alguns casos, cometerem atitudes negativas em relação às mulheres no sentido de agredi-las. Então não vai só pelo que você ouve, mas vai pelo que você vê. Os relacionamentos podem ser bons, mas ele depende do valor da mulher, da forma com que ela se posiciona. Eu não trabalho a ideia de competição, eu trabalho a ideia de cooperação. Mas as mulheres têm que saber se posicionar. Eu falo que ela não precisa ser brava, ela tem que ser firme. Ela pode ser afetiva e ser firme, mas quando ela disser não, é não, e quando ela disser sim, é sim, porque muitas vezes as mulheres falam determinadas coisas, brigam, xingam e voltam a fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo, não é o tanto que você briga, que você xinga que resolve a coisa, mas a segurança que você tem internamente para fazer isso. Relacionamento amoroso é muito bom, é necessário, é importante, desde que ele seja maduro.
Eu tenho a impressão muitas vezes que as mulheres entram no relacionamento amoroso pela primeira vez, quando elas veem um homem que elas se sentem atraídas. Eu falo que é como se ela estivesse pulando numa piscina de noite, no escuro, sem saber se tem água. Ou seja, ela vem correndo e pula. Depois que ela vai descobrir. E muitas vezes o homem, quando ele tem interesse numa mulher, ele faz tudo o que é necessário para ele conseguir, leva para jantar, leva para sair, é carinhoso, é atencioso. O problema é que muitas vezes, mesmo no relacionamento do lado da mulher, depois que a pessoa conquista, ela muitas vezes acaba achando que ela vai dominar de uma forma negativa, e como se, eu falo que alguns casais confundem certidão de casamento com contrato de compra e venda. Como quando você casa com uma pessoa, ela vira uma propriedade sua. Não, ela não é uma propriedade sua, ela é uma pessoa. Então que as mulheres fiquem atentas a isso, não entrem num relacionamento só com a emoção. Deixem a racionalidade ligada e pensem nessas questões, porque muitas vezes as mulheres se deixam levar por muitas ideias que os homens têm, certo? Mantenha a sua racionalidade ligada e não pense só que amor é atitude. Eu já falei anteriormente e vou realçar. Existem homens que podem ficar 2, 3 anos num relacionamento e sair do mesmo jeito que ele entrou. Normalmente as mulheres não entendem isso, mas não entendem isso porque elas entram com o afeto em grande escala. Como o homem entra muitas vezes com a racionalidade, ele pode entrar e sair do mesmo jeito. Eu falo que se um homem chegar para uma mulher e falar com ela assim, ó, eu não quero relacionamento sério e vou ficar com você 2 anos. Aí ele faz um documento, leva no cartório, aumenta ele, faz um quadro e coloca dentro da casa dele ou da namorada dele. A namorada dele fica lá com aquele quadro, sabendo o dia que começou e o dia que vai acabar. Então são 2 anos. No final dos 2 anos, no dia exato, ele chega para ela e fala, ó, conforme eu tinha te dito, completou 2 anos, eu não vou mais relacionar com você. O que você acha que a mulher vai fazer? Ela vai falar, tá certo, você falou, eu entendi, eu fiz, tudo bem. Não, não vai ser isso. Ela vai ficar com raiva, ela vai ficar chateada, ela vai brigar e vai dizer para ele que ele gastou 2 anos da vida dela. Aí ele vai mostrar para ela o documento que está na parede, que ela já sabia de antemão que isso aconteceria. E por que ela não saiu logo no início? Por que ela não saiu da primeira vez? Porque as mulheres acham que com o tempo elas vão fazer com que os homens se apaixonem com ela e mudem. Mas ele tinha dito, na suposição, que ele sairia. E muitos homens agem dessa forma. As mulheres percebem as coisas. Mas é por isso que eu falo que é a última etapa da revolução feminina. Porque a partir do tempo que as mulheres souberem se posicionar de uma forma amorosa, firme, mas com confiança, elas vão fazer com que os homens as respeitem. Hoje, infelizmente, a maioria dos homens não querem relacionamentos sérios, como se vê. Eu também tenho, eu já falei que eu sou um psicólogo clínico. Quantas mulheres falam sobre isso e quantos já tem até história de homens que acabaram separando para poder curtir mais a vida, porque as oportunidades são muito boas, tem muitas mulheres facilitando as coisas. O grande segredo das mulheres é saber se posicionar em relação aos homens. Já tive clientes que chegaram para mim reclamando de um relacionamento ruim, começaram a relacionar com uma pessoa, com um homem que tinha dito que tinha saído de um relacionamento e ainda não estava no tempo de assumir. E ela, obviamente, tinha uma expectativa. Já tinha umas 4 ou 5 vezes que ela tinha saído com ele. Eu falei com ela assim, da próxima vez que você sair com ele, você sai, janta, faz o que você tem que fazer, mas na hora que você tiver uma oportunidade, você fala com ele o seguinte, ó, o que eu quero é isso, eu quero um relacionamento sério, eu quero desenvolver um relacionamento, até com vista de casamento. O que vai acontecer? Ou ele vai querer entrar nesse projeto seu, ou ele vai sair fora se não for o interesse dele. O que aconteceu? Ele saiu fora. Aí você vai dizer, mas ela perdeu o namorado.
Ela não perdeu um namorado. Ela estava saindo com um cara que não tinha interesse nela. Então eu falo o seguinte, ela ganhou tempo. Imagina se você vai ficar 1 ano, 2 anos com uma pessoa dessa e depois você sai, ele vai embora e você fica. Então eu falei com ela, se posiciona dessa forma. Conversa com educação, com respeito, com segurança. Não é uma competição, não é para você querer pressioná-lo no sentido. É uma conversa de pessoas maduras e equilibradas. Portanto, é isso que eu quero deixar. A mulher tem valor, a mulher é importante, a mulher é fundamental e os sexos não são superiores um ao outro, os sexos são complementares, as características que homens e mulheres têm na questão hormonal são diferentes, é uma parceria de vida baseada no amor. É o conceito que eu tenho de casamento, de relacionamento amoroso, é esse. O relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. Não é uma luta de MMA, mas a mulher tem que saber se posicionar. O grande segredo da mulher é saber se posicionar e se valorizar, porque se a mulher se valorizar, o homem valoriza ela mais ainda. Se ela não se valorizar, ele desvaloriza ela mais ainda. E se o homem não quiser relacionar com uma mulher de valor, ele não merece você. Ele só quer curtir a vida. A não ser que você queira isso, tudo bem. Mas se você quiser um relacionamento melhor, saiba se posicionar e saiba seu valor.